Presidente eleito Jair Bolsonaro na Barra da Tijuca. Nesse momento, o juiz Sérgio Moro deixa a residência do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele que chegou mais cedo aqui ao Rio de Janeiro, por volta de 8 da manhã, um pouco antes das 8, saiu de Curitiba perto de 6h30, desembarcou no aeroporto Santos Dumont e seguiu direto aí para a Barra da Tijuca, de onde você acompanha essas imagens ao vivo, essa entrada do condomínio do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele que se reuniu com o presidente eleito até agora, ele chegou aí por volta das 8 horas da manhã, um pouco depois das 8, agora 10h40. Essa reunião, então, foi, de certa maneira, longa. E a gente lembra, o juiz Sérgio Moro foi convidado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro a possivelmente ocupar o Ministério da Justiça e talvez futuramente uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. O juiz Sérgio Moro conversou durante o voo com a nossa repórter Isabela Camargo, de Curitiba, que acompanhou o juiz durante toda essa viagem, disse que ainda nada estava decidido, mas que eles iriam conversar. Então a gente ainda não tem o resultado dessa conversa, mas essas imagens mostram aí toda essa aglomeração em volta do carro do juiz Sérgio Moro, que nesse momento termina então a reunião com o presidente eleito Jair Bolsonaro e deixa a residência do presidente na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Muitos jornalistas aí acompanhando desde cedo e a gente vai ouvir agora o juiz. Com o juiz federal Sérgio Moro, ele está aqui agora. Vou tentar me aproximar para tentar ouvir o que diz o Sérgio Moro. Tumulto muito grande por aqui, eu vou me aproximar. A senhora mora aqui? Não mora, né? Abaixa aí, porteiro. Uma confusão enorme por aqui. A gente segue tentando se aproximar. O juiz federal Sérgio Moro saiu. Ele acabou não falando. Nesse momento, o juiz federal Sérgio Moro, depois dessa reunião, então, com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Uma confusão muito grande, são vários veículos de imprensa, também a presença de muitos curiosos aqui, apoiadores da Operação Lava Jato e também do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele acabou não falando sobre o convite, não deu uma resposta, né, do que ficou decidido, se é claro, se houve uma definição agora, depois dessa reunião, que durou cerca de 1h30. Ele chegou aqui às 9h38 da manhã. Durante o avião, ele conversou com a nossa repórter Isabela Camargo, que viajou no mesmo voo em que o juiz federal Sérgio Moro, e ele falou sobre essa possibilidade. Ele disse o seguinte: durante o avião, ele disse que ainda era muito prematuro, mas que iria conversar hoje com o Bolsonaro para checar se havia uma convergência de ideias, principalmente naquilo que se refere ao combate à corrupção e ao crime organizado. Ele, durante o voo, veio lendo um livro que traz medidas contra a corrupção e depois ainda disse o seguinte, que não considera justas as críticas feitas a ele por conversar e cogitar essa ideia. Afinal de contas, Jair Bolsonaro, de acordo com Moro, foi um brasileiro eleito com mais de 55 milhões de votos e por isso ele veio até aqui para conversar sobre essa possibilidade, que no voo ainda era prematura, mas que havia uma possibilidade sim que houvesse uma convergência de ideias entre o presidente eleito e o juiz responsável pelos processos da Lava Jato em primeira instância em Curitiba. A gente segue vendo aqui uma movimentação muito grande. O Sérgio Moro entrou no carro. Ele vai seguir daqui direto para o aeroporto. Provavelmente a gente não tem essa confirmação, porque ele deve retornar para Curitiba ainda hoje. A gente está vendo uma grande movimentação de jornalistas, de curiosos também. A presença da Polícia Federal fazendo ali uma parede nesse momento para a saída do carro. Ele está nesse carro escuro aqui. A gente viu que ele entrou nesse carro escuro e agora a Polícia Federal espera a condição máxima de segurança para que ele possa sair do condomínio onde mora o presidente Jair Bolsonaro. Moro que estava acompanhado de Paulo Guedes, o futuro ministro também do governo de Jair Bolsonaro. A gente viu a presença de Paulo Guedes ali no momento em que Sérgio Moro apareceu. A gente chegou até a questionar aqui se ele teria aceitado o ministério e ele não respondeu, acabou desistindo da entrevista no momento de maior confusão aqui em frente à casa do presidente eleito. Então fica essa questão ainda no ar. Houve uma possibilidade de coletiva, ele saiu, se aproximou, mas foi tão grande a confusão, dada o grande número de presença da imprensa e também de curiosos, que o juiz federal Sérgio Moro acabou desistindo da ideia. Ele voltou para o carro e não concedeu essa coletiva para trazer uma resposta, se ele vai pensar melhor, se ele aceita, se ele desiste.
Então a gente ainda não tem essa confirmação e ele segue por aqui, aguardando o momento exato para sair justamente do condomínio onde mora o presidente eleito Jair Bolsonaro. Aqui ele tem feito grande parte das suas reuniões, ou aqui ou na casa de um empresário que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Hoje Moro então veio para cá, essa reunião que começou pouco antes das 10 horas da manhã, agora pelo horário de Brasília são 10 horas e 45 minutos. E, portanto, está encerrada a reunião. O presidente eleito tem outros compromissos e agenda marcada também para essa quinta-feira, pré-feriado, né? Ele tem alguns compromissos, portanto, ainda aqui no Rio de Janeiro. Dá para ver a presença de policiais federais, tanto aqui do lado de fora, também com o apoio da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que nesse momento fazem um cordão de isolamento para tentar impedir a aproximação de curiosos e também da imprensa. E o carro vai saindo agora. Vai saindo agora o juiz Sérgio Moro. Alguns populares apoiam a passagem do juiz e ele vai deixando a casa do presidente eleito nesse momento, sob escolta da Polícia Federal, nesses carros pretos descaracterizados. O juiz federal do Paraná, portanto, vai saindo depois de se reunir com o presidente eleito Jair Bolsonaro para discutir a possibilidade se aceita ou não a vaga oferecida a ele logo depois da eleição de Jair Bolsonaro para o cargo de ministro da Justiça. Portanto, ele ensaiou uma coletiva, acabou não dando a coletiva, a gente ainda não tem a confirmação se ele aceita, se não aceita, ou se vai pensar melhor sobre a proposta. Fato é que ele, durante a sua vinda aqui para o Rio de Janeiro, falou que se houver convergência de ideias, pode sim aceitar e que não aceita as críticas, de acordo com ele, já que Jair Bolsonaro foi um presidente eleito com mais de 55 milhões de votos dos brasileiros. Está aí, portanto, a saída de Jair Bolsonaro. A gente vai seguir acompanhando e tentando apurar novas informações sobre essa reunião e se Moro vai aceitar ou não o convite feito agora pessoalmente pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Aline, Raquel. Tem novidades pra gente, tá olhando o celular, tem alguma informação nova aí? O Bolsonaro acaba de publicar nas redes sociais a oficialização do juiz Sérgio Moro, dizendo que Jair Bolsonaro, né? O juiz federal Sérgio Moro aceitou o nosso convite para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, dando o nome do Ministério, né? Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua agenda anticorrupção, anticrime organizado, bem como respeito à Constituição e às leis será o nosso norte. Ou seja, ele usando de novo as redes sociais. Dessa vez ele deu ali a primazia para Sérgio Moro confirmar primeiro o convite e que ele estava aceitando o convite de Jair Bolsonaro para ser o futuro ministro da Justiça. E agora Jair Bolsonaro, pelas redes sociais, confirma oficialmente dizendo: o juiz federal Sérgio Moro aceitou o nosso convite para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua agenda anticorrupção, anticrime organizado, bem como respeito à Constituição e às leis será o nosso norte. Interessante ele colocar aqui, respeito à Constituição e às leis, porque sempre foi muito questionado sobre como é que seria o governo dele. Ele já assumiu mais de uma vez o compromisso de respeitar a Constituição. Durante entrevista ali para o Jornal Nacional, ele disse que seria escravo da Constituição, que vai respeitar a democracia, que ele acha que a democracia é um bem maior do Brasil, e ele aproveita então essa mensagem para dizer claramente, bem como respeita a Constituição e as leis, será o nosso norte dele e de Sérgio Moro à frente, aplicando desde já uma vacina àqueles que podem querer criticar Sérgio Moro. Exatamente, a oposição vai fazer essa crítica hoje, com certeza, alegando, na visão, claro, vou dizer, dos petistas, da oposição, de que Sérgio Moro teria agido politicamente. Ele nega, a gente sabe que não foi isso, ele teve um trabalho ali exemplar à frente da Operação Lava Jato, e aí o Jair Bolsonaro, presidente eleito, faz questão de incluir aí que ele e Sérgio Moro terão respeito total à Constituição e às leis, e diz que isso será o nosso norte, dele e de Sérgio Moro, a partir de agora, meninas. Ovaldo, então, pela essa mensagem aqui, eu até estava dando uma olhada também, ele fala sobre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, quer dizer, será que é mais uma união aí de ministérios, né? O atual Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública ocupado pelo Juma? Isso já está meio confirmado nos bastidores, que o Ministério da Segurança Pública vai acabar, não vai existir mais durante o governo do Jair Bolsonaro, e ele é transferido, todas as funções hoje do Ministério da Segurança Pública serão transferidas para o Ministério da Justiça. Ele, no início do governo Temer, inclusive, já tinha esse nome.
o governo Temer tinha colocado esse nome, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Depois, com o desmembramento, aí saiu esse nome do Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública virou um outro ministério, até um ministério extraordinário, tocado hoje pelo Raul Jungmann. Então, isso aqui ele oficializa algo que já estavam falando nos bastidores, de que segurança pública acaba e é transferido para o Ministério da Justiça, levando junto o comando da Polícia Federal, que hoje a Polícia Federal está ali sob o guarda-chuva do ministro Raul Jungmann, volta para o Ministério da Justiça com esse nome. Pelo visto, será esse o nome, porque ele coloca aqui na rede social dele que o nome será Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas outras atividades, outros ministérios também irão para esse Ministério da Justiça. O COAF, por exemplo, que hoje é de responsabilidade do Ministério da Fazenda, vai para o Ministério da Justiça. A CGU deixa de ser Ministério, a Controladoria Geral da União, deixa de ser Ministério, também vai para o Ministério da Justiça. As funções de transparência pública também vão migrar para esse futuro Ministério da Justiça, que começa a operar a partir de 1º de janeiro e agora confirmado, Sérgio Moro foi um gol, como disse a Júlia, para o Jair Bolsonaro, para o presidente eleito, a escolha e o aceite do juiz Sérgio Moro para comandar esse futuro Ministério da Justiça e Segurança Pública. Meninas. Agora, Valdo e Júlia, até comentava aqui com a Júlia, Valdo, a decisão de definir um ministério dessa forma, né? Ministério da Justiça e da Segurança Pública. A segurança pública, né? Um assunto tão caro ao eleitorado do Jair Bolsonaro. Quer dizer, há também uma estratégia também aí de reforçar isso na criação dessa pasta, que vai ser comandada por uma figura como o juiz Sérgio Moro, né? A gente tem aqui, então, o tweet do presidente eleito Jair Bolsonaro, há alguns minutos, confirmando a aceitação do juiz Sérgio Moro ao convite para assumir a pasta desse novo ministério, que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Júlia, pega também bem isso. E ele fala de novo sobre o respeito à Constituição, né, que já é uma questão que o presidente eleito tem falado com muita frequência depois dos questionamentos todos durante a eleição. Ele tem falado que vai respeitar a Constituição e aí ele destaca de novo no tweet dele. Sem dúvida nenhuma, Aline, a questão da segurança, aliás, o Ministério da Segurança Pública já foi criado, quando tira-se a Polícia Federal do Ministério da Justiça no governo Michel Temer, já foi uma jogada ali política, de dar uma atenção para essa área, uma atenção que tem uma demanda enorme dos brasileiros, não à toa, 63 mil pessoas mortas violentamente por ano. Então havia ali uma tentativa de se demonstrar isso junto com a intervenção federal no Rio, que no final das contas foi mais uma simbologia política do que algo que trouxe efeitos práticos. A gente ainda vai analisar isso no decorrer dos anos, aí quando acabar a intervenção no final do ano. De qualquer maneira, Bolsonaro ele é eleito com uma plataforma que é antissistema, que a gente fala bastante, questionando a política tradicional, mas também ele é eleito defendendo ali o combate à corrupção e questionando a violência toda, fazendo ali um discurso muito duro de combate à violência. Então, de certa maneira, esse é o tripé que funcionou ali com ele, e o antipetismo, o discurso antipetista também muito forte. Então, no momento que ele cria o Ministério da Justiça e traz a segurança de volta, no sentido de trazer a Polícia Federal que estava no Ministério da Segurança, ele sublinha, ele dá um peso a essa decisão e coloca para comandar isso uma figura que é inquestionável perante os brasileiros, grande parte dos brasileiros, tem críticas também, mas ele é uma figura que goza de muita popularidade e que tem, de certa maneira, já no seu currículo muito forte combate à corrupção e passa agora também a ter que lidar com outros assuntos para além da corrupção. Da Polícia Federal, por exemplo, faz todas essas operações e Moro tem uma relação muito boa com a Polícia Federal, mas a Polícia Federal também toma conta de fronteiras. Isso é outro assunto que tem um impacto direto na questão da segurança das grandes cidades, também a questão de armamentos, tudo isso passa pela Polícia Federal e Moro agora começa a tomar conta disso. E lembrando que, além da questão econômica, que é muito forte para Jair Bolsonaro ali no momento que ele faz aliança com Paulo Guedes, isso dá um lastro para a campanha dele, faz com que ele chegue a setores que ele não chegava antes. A questão da segurança é uma bandeira também muito clara. E nos primeiros 100 dias de governo, com certeza o governo eleito pretende apresentar, uma vez empossado, bandeiras nessa área como a redução da maioridade penal.
O presidente eleito já falou sobre isso, falou que para ele podia ser 14 anos, mas ele acha difícil passar, poderia ser 17. Nisso, Moro também terá um papel fundamental como ministro da Justiça em ajudar ali a articular, pelo menos do ponto de vista técnico e jurídico, essas bandeiras da área de segurança.